Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com vocês mais uma vez falando sobre o concurso da nossa Fundação Socioeducativa. Hoje vamos falar sobre dois pontos muito importantes aí da nossa resolução, da nossa portaria 250. Funcionamento da unidade. Número 2, fases do cumprimento aqui da medida socioeducativa. Vamos com muita calma. Olha só, nós vamos começar aí no artigo 21 da nossa portaria. E no artigo 21 nós temos o seguinte, que a unidade socioeducativa ela vai funcionar aí 24 horas por dia, de forma ininterrupta. Por isso que nós temos os plantões, perfeito? Nós temos dois. Aqui em relação à unidade, nós temos que a entrada na unidade vai observar o quê? O manual de segurança. Existe um manual de segurança que ele vai ali trazer todas as informações importantes sobre a unidade, entrada de pessoas, saída de pessoas, visitantes, autoridades, documentos a serem apresentados, vistorias, revistas, enfim, nós temos diversos procedimentos aí no manual de segurança, perfeito? Nós temos muito interessante aqui, ocorrência. Ele fala o seguinte, lá no artigo 23, a ocorrência de um determinado fato deve ser, ele fala assim, após o horário administrativo, após o horário de expediente, perfeito? Nós temos que, se não tivermos ali, se não tivermos a gerência, se não tivermos a equipe técnica, deverá ser comunicada imediatamente à gerência da unidade, perfeito? Então, as ocorrências deverão ser comunicadas imediatamente. É muito importante a gente pegar essa palavra aqui, ó, imediatamente. Imediata, ok? Show de bola? Fica ligado aí nesse detalhezinho aqui importante para a nossa prova. Nós temos no artigo 24 nós temos o seguinte, que aos sábados, aos domingos e aos feriados nós devemos ter aí a gerência, né? O gerente ou o subgerente aí na unidade. Nós temos que ter ali a cabeça da unidade ali para, em alguma situação eventual, podermos resolver os problemas de forma imediata, ok? E nós temos aí ok, então nós finalizamos aqui do artigo 21 ao artigo 25, né? E nós temos aqui o artigo 26, que fala sobre o seguinte, sobre a rotina da unidade. A rotina da unidade. Muito interessante isso aqui, bem interessante. A rotina da unidade, ela vai ter aí 5 passos durante o dia. Nós temos aqui o primeiro é o quê? É o despertar. O despertar acontece ali no início do dia e nós temos ali higiene pessoal e limpeza do alojamento. Nós temos 2, saída e entrada dos alojamentos. Saída e entrada dos alojamentos. 3, nós temos o quê? Atividades. Atividades pedagógicas, atividades esportivas também. Nós temos 4 refeições. 4 refeições. 5, nós temos também atividades. Temos atividades diversas, jogos, vídeos, enfim, perfeito? Som, TV e vídeo. Perfeito? Ok. Olha só, pessoal. No vídeo anterior, eu tinha falado sobre a equipe técnica especializada. Eu quero fazer uma pequena correção, mas uma correção muito importante, que é a seguinte. A equipe técnica não é formada, como eu falei anteriormente, pelo psicólogo, psiquiatra e assistente social. Não. Não há psiquiatra não, tá? Não há psiquiatra. Psicólogo, pedagogo
e assistente social. Psicólogo, pedagogo e assistente social. Fique ligado nesse bizu feroz, ok? Não há psiquiatra não, fica ligado. Na leitura rápida ali, às vezes a gente vai e anota ali. E por isso eu sempre falo para vocês, é importante a participação de vocês, né, sempre somando com a gente ali, né, trazendo feedback, corrigindo a informação ali, que às vezes a gente fala mais rápido ali e acaba passando batido, enfim. Então, muito obrigado aí pelo bizu feroz. Olha só, vamos lá no artigo 27 e 28, nós temos os direitos dos socioeducandos. É importante eu falar aqui para vocês? Não. É importante vocês lerem, tá? Mas é bem claro, são bem claros tanto os direitos 27 e 28, como também os deveres que estão lá no artigo 29 e 30 da nossa portaria. Perfeito? Leiam com atenção aí, mas leitura básica mesmo, ok? Vamos lá. Agora nós partimos aqui para as fases do atendimento socioeducativo, né, do cumprimento da medida socioeducativa. É um pouco confuso ali, né, como ele organiza, né, essas fases, ele se contradiz em alguns momentos, mas aqui a gente vai falar de forma bem básica sobre essas fases, perfeito? Vou sair aqui um pouquinho de tela e vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Artigo 31. Artigo 31 vai falar sobre a admissão. A admissão é uma etapa do acolhimento e é o momento em que o socioeducando ele ingressa na unidade. É o momento do ingresso do socioeducando. Até o próprio nome diz, né? Admissão, né? Recepção, perfeito? Nós temos dois. Nós temos que admissão, aí pulamos o artigo 32, vamos para o artigo 33. Ele fala o seguinte, ó, que a definição do alojamento, ao qual o socioeducando será encaminhado para cumprir a medida, é antecedida. Então, ele vai ter uma definição do alojamento, mas antes da definição do alojamento, nós temos aqui uma etapa anterior. E essa etapa anterior é o quê? É o processo de adaptação. Neste processo de adaptação, nós teremos aí não o alojamento definitivo, mas sim o alojamento provisório. Perfeito? Olha só. Processo de adaptação durante o qual o socioeducando ocupará alojamento provisório. No caso de proporcionado pela estrutura arquitetônica da unidade e da proposta pedagógica. Caso tenha, aqui a gente tenha esse alojamento provisório. Então, bem tranquilo, admissão, adaptação. Vamos continuar. Nós temos que, na adaptação, nós teremos uma avaliação. A avaliação de quê, professor? A avaliação de quê? Da idade daquele indivíduo, das condições físicas, das condições mentais, se ele faz parte de um grupo LGBT, né? O histórico ali de atos infracionais, perfeito? E também a existência de rivalidades e desafetos. Então, muito importante, né? A gente tem vários alojamentos ali e aí a gente vai colocar mais parecido ali com o comportamento, com o resultado daquela avaliação daquele indivíduo, perfeito? Idade, LGBT, saúde física, rivalidades, desafetos, se há históricos de atos infracionais, né? Se for um socioeducando alterado, né? Não colocar com outros mais calmos, enfim, algo do tipo, perfeito? Então, a avaliação, ok? Nós temos que, continuando aqui no artigo 35, ele fala o seguinte, ó, que deverá, nesta fase aqui, deverá ser entregue o quê? Um manual de direitos e deveres do socioeducando. E nós temos que, preferencialmente, é muito interessante essa palavra também aqui, preferencialmente,
que seja no círculo de diálogo, perfeito? No círculo de diálogo. E é óbvio que para a participação nesse círculo de diálogo, o sócio-educando deverá estar lúcido, deverá estar sóbrio, perfeito? Para poder absorver todas as informações relacionadas a direitos, deveres e ao tratamento que será dado a ele ali na unidade socioeducativa, perfeito? Nós temos o seguinte, 36, acolhimento. 36, acolhimento. Ele fala, né, do acolhimento e da construção do plano individual de atendimento. Nós temos isso aqui, ok? E o que nós temos? Ele vai ser o plano individual de atendimento, ele vai ser mediado pela equipe técnica em conjunto com o sócio-educando e também com a sua família, que é representada pelos pais ou responsáveis. Nós temos, só um minuto, só para eu pegar uma caneta aqui. Nós temos o seguinte, então, construção do plano individual, técnicos em conjunto com o sócio-educando e a família. E nós temos o seguinte, que o processo de construção desse plano individual de atendimento, ele vai começar, né, se inicia no acolhimento por meio dos círculos de diálogo. Se inicia no acolhimento, deixa eu só puxar uma setinha aqui, ó. Uma setinha aqui, a gente pode colocar até assim, ó. No acolhimento, por meio dos círculos de diálogo. Perfeito? Show de bola? O que mais? Artigo 38. Olha só. Aí aqui nós já vamos passando, né, para o plano individual, né, de acolhimento. E nós temos o seguinte. Plano individual de atendimento, eu vi acolhimento, plano individual de atendimento. Nós temos no artigo 38, a medida socioeducativa será executada com base nas metas, né? Com base nas metas aqui do plano individual, perfeito? Nós temos um plano, esse plano vai ser executado, esse plano vai ser acompanhado e aquelas metas vão ser acompanhadas, né? Será que está dando certo? Será que a gente não precisa de um tratamento, de uma postura diferente aqui em relação a esse sócio-educando? Então, é isso aqui, ó, que fala o acompanhamento, perfeito? Nós temos artigo... não, tranquilo, não tem nada demais aqui. No 38 e 39 não tem. E nós temos, por último, artigo 40, que fala sobre a conclusão do cumprimento da medida socioeducativa. O processo de conclusão da medida socioeducativa, então deixa eu só afastar aqui um pouquinho, contempla a avaliação do adequado cumprimento das metas, perfeito? A avaliação do cumprimento das metas, será que as metas foram cumpridas mesmo? Enfim, e a preparação do desligamento da unidade. É óbvio que toda essa conclusão, ela vai ter como base o quê? O processo político-pedagógico, né? Nós estamos tratando de menores que retornarão à liberdade. Então, nós temos aí que obedecer todo o passo a passo para que o retorno dele seja um retorno efetivo, satisfatório, perfeito? Então, nós temos aí funcionamento da unidade, manual de segurança, ocorrências sendo comunicadas à gerência, sábados e domingos tendo gerentes, subgerente ou subgerente, rotina, despertar, saída e entrada, atendimentos, ou melhor, atividades pedagógicas, educativas, refeição e
atividades diversas. Nós temos a admissão, né, com o ingresso, adaptação em alojamento provisório, deixa eu só afastar aqui, alojamento provisório, avaliação, círculos de diálogos, preferencialmente para informar os direitos e deveres daquele sócio educando, acolhimento, construção do plano individual de atendimento, esse plano individual aqui, essa construção por meio dos técnicos, em conjunto com o sócio educando e a família, certo? Nós temos aqui o plano individual sendo executado e acompanhadas se as metas estão sendo cumpridas, e por último a conclusão com avaliação e preparação para o desligamento da unidade, perfeito? Então copia o quadro aí, informações muito importantes para você que prestará o concurso, perfeito? Se vocês gostaram, curtam, comentem e compartilhem, e até a próxima. Valeu!